Quer jogar o Cartola e não tem a mínima ideia de como fazer isso? Esse vídeo foi feito para você. Então, vem comigo! Fala, cartoleiros! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês, Casa dos Cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em Cartola FC e Fantasy Games, e nesse vídeo vou mostrar como jogar o Cartola, explicar para você que está começando, né, como que se cria o time, como que escala pela primeira vez, como que entra em liga aí com os amigos, as principais regras do game, etc. Mas ó, já chega nesse vídeo deixando o like, que é muito importante aqui para o canal, clica aí no joinha e logicamente, se você ainda não é um inscrito, está começando aí no Cartola agora, se inscreve aqui no canal. Eu tenho certeza que os conteúdos que a gente vai produzir ao longo de toda a temporada vão te ajudar bastante a já começar no game aí com o pé direito, beleza? Mas é o seguinte, ó, vou fazer uma introdução bem rápida aqui. O Cartola ele foi criado lá em 2005, então ele já é um maior de idade aí com mais de 18 anos, né? E é o maior fantasy game do Brasil. Já foi um dos maiores do mundo, né? E pra gente ter como parâmetro, em 2022, por exemplo, foram 5 milhões de times cadastrados dentro do Cartola. Mas o que é o fantasy game? Essa categoria em que o Cartola está inserido. É um tipo de jogo em que você é o técnico, escala os jogadores ali que estão à disposição, no caso do Cartola ali, no Brasileirão, mas o desempenho do seu time vai depender do que esses jogadores que você escalou fizerem realmente na vida real. Não é igual ao videogame, que você monta o seu time, você controla os jogadores, você ganha, você perde, enfim, tudo depende de você. Não. O desempenho do seu time, se você vai bem ou mal, vai depender do que os caras fizerem realmente ali dentro de campo na vida real. Então, por exemplo, se você escolhe um jogador para o seu time, que lá no fim de semana foi lá, fez 2 gols no campeonato, na partida, pô, maravilha, provavelmente você vai se dar muito bem na rodada. Agora, se você escalou 2 jogadores lá que só levaram cartão, fizeram muita falta, ou seja, não conseguiram pontuar bem, isso vai prejudicar o seu time, beleza? Mas vamos agora efetivamente aí para a tela do Cartola para eu mostrar para vocês aí o passo a passo de como jogar o game. Bom, pessoal, bora colocar a mão na massa agora, efetivamente. Vocês estão vendo que eu já estou aqui com a tela inicial do Cartola aberto, ge.globo.com/cartola, né? O site da Globo.com é que hospeda o game, tá certo? Então vamos entrar aqui em Entre no Cartola, e aí, pessoal, vai ser o momento em que você ou vai fazer o seu cadastro na Globo.com, né, que é onde o jogo é hospedado, ou então você vai colocar um login, se você já tiver, por acaso, aí um cadastro, tá certo? Eu vou usar aqui um e-mail que eu já tenho aqui, né, para um time do Cartola, tá certo? E vou clicar aqui em entrar, tá bom? Caso seja a sua primeira vez de acesso, né, o seu cadastro, né, no caso, aí você vai ter que preencher os seus dados, né, os seus dados pessoais, confirmar, né, informar o e-mail que você deseja usar, confirmar esse e-mail e aí partir para o login e senha, né. Aqui está pedindo para colocar o CPF, isso aí eu vou deixar para depois, para a gente agilizar aqui o processo, e aí sim, ele vai carregar aqui, começar, né, a entrar efetivamente aqui na plataforma do game que a gente vai utilizar aí para escalar. Tá certo, galera? Bem, então o login já acessei, ele vai pedir para confirmar aqui de novo, então vamos confirmar, tá certo? Vai entrar, beleza? E aí a gente vai começar a escolher, né, a primeira coisa que vai aparecer, vocês vão ver, vão ser os dados dos nossos times, né? Ali você vai escolher nome, escudo, né? Já vai aparecer aqui, a gente já vai visualizar certinho isso aí, tá certo? Tá carregando, pessoal, faz parte aí, tá bom? Que eu tô gravando aqui em tempo real, justamente para mostrar para vocês, tá certo? Ó, aqui então vocês viram, ó, já apareceu, esse como é um time que eu já criei, né? Já é um time de temporada passada, né? Então você vê que ele já aparece o nome dele aqui, o estudo, né? No caso, para quem for fazer o primeiro acesso, você vai ser direcionado para essa tela aqui, ó. Como eu falei, você vai escolher nome do time, o seu nome, vai colocar o seu nome, enfim, o nome do treinador, pode colocar um apelido seu, né? Time do coração, aqui no caso da cidade do Icasa, do Ceará, né? Mas você pode colocar aqui, escolhe o seu time, e aqui
você vai escolher o seu tipo de conta, se você vai ser um cartoleiro free ou um cartoleiro pro, ou seja, se você vai utilizar a versão gratuita do game ou a versão paga. A versão paga aqui em 2023 está custando R$ 59,90 a temporada. Basicamente, pessoal, qual é a diferença? Quem paga, né, esse Cartola Pro, ele tem direito a participar de mais ligas, né? Você pode até criar 10 ligas, participar de 10 ligas mata-matas, tá certo? Criar 10 ligas mata-matas, tá certo? E quem é cartoleiro gratuito, digamos assim, né, pode criar apenas uma liga, participar de apenas uma liga. Então essa é a diferença principal. Mas em termos de jogabilidade, não tem diferença, não tem vantagem em você pagar, porque eu vou pagar, eu vou poder escalar jogadores melhores, vou ter um bônus, não. Isso não, a jogabilidade é a mesma, tá certo? Aqui eu vou para a versão free, beleza? Aqui é o momento em que você escolhe seu escudo, monta ali. Aqui o que está encadeado é porque é liberado só para quem tem aquela versão paga que eu citei, tá certo? Então o escudo já está aqui encaminhado. Você escolhe o seu uniforme, monta também com as cores que você quiser, tá bom? Aqui é obrigado a escolher aí os seus patrocinadores aqui do game e aí vamos concluir, beleza? Aqui ele dá uma recomendação aqui, informa, né, a Liga Nacional que tem à disposição. Aqui, pessoal, logo isso, sempre que você abrir no começo da temporada, ele vai ter uma telinha explicando quais são as novidades aí do Cartola para essa temporada. É bom ler com atenção para ir se familiarizando, beleza? Mas agora sim, né, vamos chegar aqui efetivamente, né, a nossa parte divertida, que é escalar o nosso time, tá certo? Então você vai clicar aqui, escalar o time. Beleza? E aí vai aparecer o famoso, né, daqui a pouquinho, o famoso campinho do Cartola, né, onde a gente vai colocar aí os nossos jogadores em campo, beleza? Então vocês estão vendo aqui que já está carregando, beleza? Então estamos aqui, vamos lá. Ó, isso aqui é um ponto importante, pessoal. A gente não pode escalar sempre qualquer jogador que quiser, porque a gente tem um limite orçamentário. Tá achando o quê? Tem que também controlar as finanças dentro do Cartola. Todo mundo começa o Cartola com 100 cartoletas. Cartoletas é a moeda do Cartola, como se fossem os reais aqui, tá certo? Então você tem 100 cartoletas para escalar os 11 jogadores e o técnico, tá bom? É pouco, pessoal, é pouco. Por isso que nas primeiras rodadas do Cartola, além da gente tentar pontuar, a gente vai buscar principalmente ganhar cartoletas, ficar mais rico, alcançar ali 130, 150, 160 cartoletas ao longo do game, porque com mais cartoletas, a gente tem capacidade de escalar jogadores melhores, porque aqueles jogadores mais top do game, eles custam mais caro. Então, se você tiver pouquinha cartoleta, você não vai conseguir montar time forte. Por isso que na primeira rodada da temporada, por exemplo, qual que é a recomendação? A gente escalar jogadores mais baratos, né? Jogadores mais baratos que podem pontuar bem ali, porque isso vai ajudar a gente a ganhar cartoleta, beleza? Não é bom ir muito com sede ao pote nos jogadores mais caros aí no começo da temporada. Mas, pessoal, não se preocupe, já tá ficando meio complexo, né? Ó, vai ter vídeo sempre aqui no canal, tá? Em toda temporada eu explico, ó, como valorizar, como ganhar cartoletas na primeira rodada. Só você ir no nosso histórico de vídeos do canal que você vai encontrar, tá certo? Outro ponto importante, existe um prazo para você escalar o time? Sim, você vê aqui no momento da gravação, tá aqui, ó, o mercado fecha em 10 dias, né? Mas qual é o prazo final? Você pode escalar o seu time até sempre 1 minuto antes do primeiro jogo da rodada. Ou seja, se a rodada vai começar no sábado às 16 horas, 4 da tarde, você pode escalar o seu time até sábado 15h59. Até 1 minutinho antes é o prazo que você tem para escalar o time. É quando o mercado fecha. Essa é a linguagem que é usada do Cartola. Mercado aberto significa que você está apto para escalar o seu time. Mercado fechado é que está travado. Quem escalou, escalou. Quem não escalou, não escala mais. E se você não escalou, ou seu time vai ficar em branco, se você não tem um time previamente escalado, né? Ou então vai ficar o time da rodada passada, né? Se já é com o campeonato aí em andamento. Beleza? Vamos efetivamente começar
escalar jogadores aqui na nossa equipe. Então, pessoal, é bem intuitivo aqui, né? Você clica, né, no botão de maisinho, né, em cada posição. Então, por exemplo, eu cliquei em atacantes e aqui vai aparecer os atacantes que estão disponíveis. Esse vídeo eu estou gravando em 2023, então, por exemplo, tem a grande novidade aqui do Cartola, que é, por exemplo, a presença do Luizito Soares, né, no Grêmio, tá? Mas o que você tem que entender desse painel de jogadores? Tem o preço deles, o que mais interessa nesse começo. Tem o preço deles e aqui o status, galera. Esse Vzinho, verdinho, o que significa? Que o jogador está provável, ou seja, que na prévia das escalações ele aparece como titular. E logicamente que eu vou priorizar escalar, né? Vou tentar escalar todo mundo que está como provável, porque eu não quero ter prejuízo. De repente colocar um jogador que não entrou em campo, ou então começou no banco, porque se o cara começa no banco, ele tem menos minutos para pontuar, né? Quais são os outros status possíveis aqui, né? Porque você vê que eu estou num filtro aqui, ó, que só aparecem os prováveis, mas outros status possíveis para os jogadores. O jogador pode estar contundido, vai aparecer este símbolo, ele pode ser dúvida, não sabe certeza se ele vai jogar, se ele não vai jogar, tá bom? Então vai aparecer interrogação, pode estar suspenso ao longo do campeonato, aí vai aparecer aqui o cartãozinho vermelho, beleza? Professor, posso escalar jogador que não tá com o Vzinho? Pode, você pode escalar um jogador em dúvida, de repente que você acredita que vai jogar, ou que você tem uma informação que ele vai jogar, né? Seja dada por algum influenciador, algum setorista, né? Tá certo? Mas é sempre um risco, né? Cada um avalia o risco de escalar um jogador ali que não está como provável, beleza? E lembrando, né, pessoal? Primeiro, deixa eu só clicar aqui, por exemplo, ó, colocar o Pedro do Flamengo, né? Você clica em comprar no botãozinho e o jogador, ó, já vai aparecer aqui no seu time. E qual que vai ser a minha pontuação a cada rodada? Vai ser a soma da pontuação de todos os jogadores. Vai somar as pontuações de jogadores, do técnico, essa vai ser aqui a minha pontuação final na rodada. E falando em pontuação, né, pessoal? Como é que os jogadores pontuam? Como é que eu sei se um cara foi bem, se ele vai conseguir 1 ponto, se ele vai conseguir 10 pontos? Aqui vem o básico do básico. Vocês têm que saber como funcionam as pontuações do Cartola, tá certo? Aqui, pessoal, as pontuações, isso aqui tem que saber de cor e salteado. Como eu falei, é o básico. Para você jogar Cartola, você tem que entender como funcionam as pontuações. Então você vê, um jogador que fizer gol vai ganhar 8 pontos, um jogador que der assistência vai ganhar 5 pontos, um jogador que desarmar vai conseguir 1,2 pontos, e logicamente que tem as pontuações negativas também. Quem perder um pênalti vai fazer menos 4 pontos, quem toma um cartão amarelo perde 1 ponto, quem leva cartão vermelho perde 3 pontos. Então isso aqui, pessoal, tem que saber muito bem, beleza? Essa tabela que está aparecendo aqui do meu lado também está disponível lá no meu Instagram, Professor Adriano CDC. Me segue por lá, você já também pode ter essa tabela, deixar salvo, ou então dar um print aqui na tela nesse momento, porque isso tem que saber, pessoal, bem direitinho, tá certo? Aí você vai ver potencial, entender, né, como é que o que cada jogador pode te ajudar mais, em qual desses scouts aí que eles podem te ajudar. Beleza, pessoal? Então, vamos lá agora, a gente vai voltar agora para a tela do Cartola, tá certo? Já estamos voltando para a tela do Cartola. E o que eu vou fazer? Eu vou escalar o meu time aqui rapidamente, ó, e já vai aparecer prontinho para vocês em 1, 2, 3, foi. Time escalado aí para vocês, tá certo? Mas, professor, por que você escalou esses jogadores? Como é que eu sei qual jogador que é bom, que é ruim para escalar cada rodada? Pessoal, o canal está aqui para isso. Em toda rodada, né, a gente tem vídeo de dicas, tem live no último dia que você pode escalar o time, né, justamente para mostrar as minhas recomendações, em que eu mostro para vocês quais são os jogadores que eu acredito que tem mais potencial para te ajudar na rodada, explico por que eu acredito que eles têm bom potencial. Então, esse aí é o motivo para você, ó, se inscrever aqui no canal, deixar o seu like aqui também no vídeo, tá certo? Toda rodada vídeo de dica justamente para ajudar vocês a entenderem por que eu escolho determinados jogadores, né? Mostrar aqueles que têm mais potencial, beleza? E se vocês, ó, querem também uma mentoria profissional, receber conteúdo exclusivo meu, receber o meu time pessoal, aquele que eu disputo as minhas ligas, ter uma central de atendimento em que você pode tirar sua dúvida individualmente, mandar o seu time para a gente analisar, ó, eu também tenho o meu time de assinantes. Você pode ser um assinante do professor e receber todos os conteúdos em um grupo VIP exclusivo. Link tá aqui na descrição do vídeo. Quem assina gosta bastante e, logicamente, né, o grande objetivo é fazer você ganhar as suas ligas, ganhar um dinheirinho com o Cartola também. Então, link aqui na descrição do vídeo para você
você entrar aí para o meu time de assinantes, beleza? Vocês viram que o time está quase escalado, porque está faltando o técnico, beleza? Mas, professor, técnico não entra em campo. Como é que ele pontua? Como é que funciona a pontuação do técnico? Então, deixa eu só colocar um técnico aqui, para não esquecer, né? Vou colocar um baratinho, porque é começo de temporada, então Paulo Turra, que é barato, vai jogar em casa, então pode ajudar a gente. Técnico, pessoal, ele sempre vai pontuar da seguinte forma. A conta, ele vai refletir a média que os jogadores dele tiveram em campo. Então, você pega a soma da pontuação de todos os jogadores do time dele, no caso do Atlético Paranaense. Digamos que ele colocou 16 jogadores em campo, os 11 titulares e fez 5 substituições. Soma a pontuação desses 16 e divide por 11, tá certo? Se jogaram só 11, divide por 11. Se jogaram 12 em campo, divide por 11. É sempre assim, divide por 11. Essa vai ser a média do técnico e aí ele vai ter essa pontuação. Essa média vai ser a pontuação dele. A partir de 2023 tem uma novidade. Se o time dele vencer, ele ganha 1 ponto de bônus extra. Então, um exemplo. A média ali dos jogadores do Atlético Paranaense foi 7,56 pontos. Só um exemplo aqui, fictício, tirei da minha cabeça. Se além disso o Atlético ganhou o jogo, né? Então a pontuação do Paulo Turra ganha 1 pontinho. Então vai para 8,56. Essa é uma novidade aí que foi implementada na temporada 2023, tá bom? Calma que ainda não acabou a escalação do time. Agora chegou uma hora muito importante. A gente tem que escolher um capitão. O que é isso? Se você passa aqui o cursor em cima dos jogadores, aparece Czinho, pessoal. Capitão é o melhor jogador do time, ou seja, aquele que você mais acredita que pode pontuar alto na rodada. E por que é importante? Porque esse capitão, ele não vai pontuar normalmente, não. O seu capitão, ele vai ter a pontuação dele multiplicada por 1,5, tá certo? Então vamos colocar um exemplo aqui, ó. Coloquei minha capacete de capitão no Pedro, tá bom? Pedro, se o Pedro fizer 10 pontos lá em campo, como ele é meu capitão, ele vai ter a pontuação multiplicada. Então 10 pontos, na verdade, vão virar 15 pontos, tá certo? Vamos só, para deixar bem claro, para vocês entenderem, se o Paulinho fizer 10 pontos e o Pedro fizer 10 pontos, o Paulinho vai continuar com 10 pontos. Mas o Pedro, que é o meu capitão, vai ter a pontuação multiplicada por 1,5. Então, o capitão é uma decisão muito importante que a gente tem que fazer a cada rodada, porque ele é o cara do time. É o cara que eu escolhi para ter a pontuação multiplicada. Tem que escolher muito bem, afinal, o jogador pode negativar. Lembra que eu mostrei lá que tem pênalti perdido, tem cartão, tem falta cometida. Se o seu capitão faz menos 2 pontos, por exemplo, esses menos 2 também são multiplicados, vão virar menos 3 pontos. Então, capitão é uma escolha aí que tem que ser muito bem pensada. Tá bom? Então você vê que a partir do momento que eu escolhi o capitão, escalei todo mundo, já aparece a opção aqui de eu confirmar a escalação. Então eu vou confirmar agora a escalação. Beleza? Então tá aqui, ver a minha escalação. Beleza, ó, time escalado. Porém, temos mais um passo. E vamos falar agora então de banco de reservas. Sim, pessoal, o banco de reservas é um recurso que foi implementado pelo Cartola lá em 2021, depois de muito tempo. Eram anos que os cartoleiros estavam solicitando esse recurso. E agora nós temos aqui esse recurso do banco de reservas. Para que serve o banco? Para, eventualmente, se algum jogador que eu escalei aqui não jogar, entra o substituto. Tá certo? Porque não é porque o jogador está como provável no Cartola, pessoal, que é 100% de certeza que ele vai jogar. Não é certo, ele é provável, como o próprio nome diz. Então, o banco de reserva, ele tem algumas regrinhas que eu vou passar rapidamente. Ele não gasta do orçamento. Você vê que eu gastei 92 cartoletas, sobraram 8. Não é que agora eu tenho 8 cartoletas que eu preciso gastar. Eu tenho 8 cartoletas que eu preciso escalar todas as reservas com 8 cartoletas. Não. O orçamento aqui não influi. O banco de reservas não gasta do seu orçamento. Ele não é obrigatório. Você vê que eu já consegui confirmar meu time mesmo sem o banco. Tá certo? Então, ele não é obrigatório, mas eu recomendo. Escalem o banco de reserva sempre, tá certo? E uma regra bem importante. O seu reserva, ele tem que sempre ter um preço mais baixo do que o titular mais barato da posição. Opa, calma aí que foi um pouco confuso, então vamos mostrar na prática. Você vê aqui no ataque. Eu tenho um atacante de 19 cartoletas, um de 8 e um de 16.
Então, o meu atacante reserva, tá certo? Ele vai ter que ter 8 cartoletas para baixo, porque o meu atacante mais barato custa 8 cartoletas. Então, o meu reserva, ele vai ter que ter 8 cartoletas para baixo, beleza? Essa é a regra. Então, no caso aqui, eu vou deixar eu escolher aqui, por exemplo, o Alejandro. Vou adicionar, tá certo? E olha aqui, ó, ele já está no meu banco de reservas. E tem mais uma regra importante do banco de reservas. Se o meu reserva, por acaso, negativar, ele nunca vai ser acionado. Então, no exemplo aqui, escalei meu time com Hulk, Paulinho e Pedro. Só que, pô, deu uma zebra lá e o Paulinho não foi para o jogo. Eita, meu Deus, vou ficar com um jogador a menos? Não, vai entrar o Alejandro. Só que já imaginou? O Paulinho não jogou. Aí entra o Alejandro, tipo, opa, beleza. Escalei o banco, vou ter o Alejandro lá. Só que o Alejandro joga e faz menos 2,5. Aí o banco de reservas, que era para ajudar, me prejudicou. Então, por isso que essa regra foi implementada. Se o reserva aqui for acionado e negativar, aí a pontuação dele não vai contar. Eu fico com 0. Porque é melhor 0 do que negativo, né, pessoal? Então, essa é mais uma regra aqui do banco de reservas. Beleza, pessoal? Então, vou confirmar aqui a escalação, tá? Aqui, pessoal, no meu exemplo, eu só escalei um reserva, tá? Mas só para a gente não agilizar aqui, tá? Mas vocês escalem todos os reservas em todas as posições, sempre seguindo essas regras que eu falei. Beleza? Agora é o seguinte, beleza, professor, agora eu já sei como entrar no Cartola, como criar o meu time, como escalar o meu time, né? Tá tudo feito, mas eu quero competir com os meus amigos, participar de ligas, tirar um sarro ali, quem sabe, né? Uma liga paga, faturar uma graninha no fim da temporada. Como é que isso funciona? Beleza? Então você vai aqui, ó. É o seguinte, você vê que tem no menu aqui, ó, competições. Você vai aqui em competições, tá certo? E você tem algumas opções. Você pode criar a sua liga. E aí você criando a liga, você vai mandar convite, né? A liga vai ter um link, né? Cada vez que você cria, e você vai mandar esse link para os seus amigos, ou então o contrário, né? Você vai poder, os seus amigos, por exemplo, vão criar uma liga lá, criar a liga 7-1. Deixa eu ver aqui. 7-1, por exemplo. Né? Então aqui, ó, liga 7-1 capitalista, 7-1 para eles. Então, eles vão passar o nome da liga para vocês vão digitar aqui, e aí você vai pedir para participar, ou então já participar diretamente, tá certo? Ou então eles vão mandar o link da liga para vocês, tá certo? E aqui o que você pode criar? Uma liga clássica, que é o pontos corridos, né? Você vai criar quem pontuar mais ao longo de toda a temporada aí, vai ser o campeão. Você pode criar uma liga mata-mata, né? Que são ligas tem duração máxima de 5 rodadas, né? Em que a cada rodada 2 times se enfrentam. Quem pontuar mais aquela rodada segue em frente, quem perder é eliminado, e tem o desafio, que você disputa em duplas, né? Então você escolhe. Eu, por exemplo, vou montar um time, o Rodrigo, que está comandando esse vídeo, vai montar um outro time, e os nossos 2 times vão somar essa pontuação. E aí eu vou desafiar uma outra dupla de amigos, tá certo? Que também vão ter a pontuação dos 2 times deles aí somadas. Beleza? Mas, professor, vamos voltar aqui para a nossa página de escalação. Beleza, agora eu sei competições. Mas olha, eu gostei tanto desse negócio de Cartola que eu quero criar mais de um time. Né? Eu quero criar mais de um time. Né? Eu quero ter um time que eu vou ser mais ousado, eu quero ser um time que eu vou ser mais tradicional. Para você criar outro time, pessoal, você tem que se cadastrar no Cartola com outro e-mail. Com o mesmo e-mail, você não consegue criar 2 times, tá bom? Então você vai lá de novo, faz aquele passo inicial e cria um outro e-mail. Cada time tem que ter um e-mail diferente. Beleza, pessoal? Bem, o time está pronto. Agora é você começar a se divertir no Cartola. Espero que esse tutorial tenha ajudado a vocês com o passo a passo mais básico, fazer o login, criar o time, escalar jogadores, participar de ligas, funcionamento ali de capitão, banco de reservas. É realmente o básico para você começar a jogar o Cartola. E aí, logicamente, para jogar realmente com qualidade, com chance aí de pontuar bem, eu recomendo que você fique sempre ligado aqui nos vídeos do canal, porque como eu falei, a cada rodada eu apresento, baseado em muito estudo, né, quais jogadores que têm mais potencial para ajudar vocês aí a se darem bem, a mitarem no Cartola, como é o termo aí que os cartoleiros
usam. Beleza, pessoal? Ó, esse foi um vídeo aqui, ó. Deu trabalho fazer esse vídeo, hein? Vocês não imaginam, hein? Então, deixa o like aqui, se inscreve no canal, que eu tenho certeza que a gente vai ter muito conteúdo que vai ajudar você a se tornar um cartoleiro cada vez melhor. Beleza, pessoal? Então é isso, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo. Um abração para todo mundo.